caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso encontro semanal no final da tarde do primeiro dia da semana, o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Por isso ele se chama Domingo, Dia do Senhor, palavra que se encontra uma única vez na Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Pela 21ª vez, o programa Luz da Vida se debruça sobre a realidade pavorosa, medonha do inferno, uma das realidades esquecidas no ensinamento, na pregação, na catequese, em muitos ambientes dentro da igreja. E ela é um dos elementos integrantes daquilo que na teologia se chama novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão terminada a nossa peregrinação aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte já dedicamos 29 programas, ao tema do juízo o dobro, 59 programas, quase 60, e ao tema do inferno, 21 programas com esse. Nós, no programa anterior, começamos a estudar o pensamento da igreja, o ensinamento, a doutrina da igreja sobre o inferno no Catecismo da Igreja Católica. E comentamos, nos detivemos basicamente no parágrafo 1033. Hoje nós vamos avançar, vamos começar com o parágrafo 1034. São 5 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica para o tema horroroso do inferno. Então, com a palavra, a Igreja, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1034. Jesus fala muitas vezes da geena, do fogo que não se apaga, reservado aos que recusam até o fim de sua vida crer e converter-se, e no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Jesus anuncia em termos graves que enviará seus anjos, e eles erradicarão de seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. E que pronunciará a condenação: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. O parágrafo que acabamos de ler resume, por assim dizer, sem esgotar tudo aquilo que Jesus disse sobre o inferno, mas aqui contém, digamos, as principais afirmações de Jesus sobre essa realidade espantosa. A autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus não é a primeira impostação na Bíblia sobre o inferno, porque nós vimos, antes de tratarmos dos evangelhos, que no Antigo Testamento existem indícios, existem afirmações que, com o passar do tempo, ou seja, com o avançar da história, já que a Bíblia, o Antigo Testamento, os 46 livros da Bíblia foram escritos em épocas diferentes. Os livros mais antigos não têm nenhuma alusão, não falam nem remotamente da existência do inferno, porque a fé dos hebreus ainda não havia amadurecido nesse sentido. Mas com o passar do tempo, à medida em que os livros vão se tornando mais recentes, começam a aparecer citações que aludem a essa possibilidade, e quanto mais tardios são os livros do Antigo Testamento, mais explícitas são as afirmações, mais claros são os ensinamentos do Antigo Testamento sobre a vida após a morte. Portanto, ressurreição, juízo particular, juízo final, realidades que no Novo Testamento são muito claras, são muito evidentes, mas que no Antigo Testamento já começam a adquirir uma certa forma. São alusões implícitas, e quanto mais tardio é o livro, mais explícita vai ficando a citação, o ensinamento, a afirmação sobre essas realidades pós-morte. Assim, por exemplo, nos livros mais recentes do Antigo Testamento, nós temos
afirmações bem claras, bem contundentes sobre a recompensa para os bons após a morte e a punição para os maus também após a morte. Vide, por exemplo, Daniel capítulo 12, os livros dos Macabeus, os livros da sabedoria, do eclesiástico e assim por diante. Mas é com nosso Senhor Jesus Cristo que nós temos a autoridade mais contundente, porque é o ensinamento do próprio Filho de Deus. E Jesus falou diversas vezes, vimos já isto em outros programas, tudo o que Jesus ensinou, tudo o que Jesus disse sobre o inferno. Se quisermos dizer que os ensinamentos de Jesus sobre o inferno são assustadores, é correto. Porque o próprio assunto é horroroso. O próprio assunto é de uma gravidade inominável. E poderíamos dizer, resumindo toda a Bíblia, é a autoridade de Jesus. É o próprio Jesus ensinando o que torna tudo o que o Antigo Testamento disse e tudo o que está fora dos Evangelhos como realidades dignas de credibilidade. Jesus disse, Jesus falou, Jesus ensinou e ponto final. Pronto. Essa é a impostação do cristão, é a autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É verdade que determinadas realidades nosso Senhor não disse, não ensinou explicitamente e vão amadurecendo ao longo da vida da igreja. Pensemos, por exemplo, a doutrina da graça, a doutrina da justificação pela fé e pelas obras do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, e em outros livros do Novo Testamento, certo? Jesus não desdobra, não aprofunda isso. Portanto, se pode dizer a autoridade da igreja ou a autoridade de Cristo por meio da igreja. Mas quando o assunto é inferno, os apóstolos falam, e como nós vimos, tudo o que eles disseram, pregaram, ensinaram nos livros do Novo Testamento fora dos Evangelhos. Mas a autoridade de Jesus, ela é o ponto de partida e, por que não dizer também, o ponto de chegada. Jesus, Jesus e Jesus. Então, fogo da gena é uma expressão utilizada por Jesus. Precipitar o corpo e a alma no fogo da gena é uma citação do próprio Jesus. Enviar os anjos e erradicá-los do reino e tirar todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e lançá-los na fornalha ardente são palavras de Jesus. E, sobretudo, a frase mais contundente que ele disse que vai pronunciar. Vejam, a narrativa de Mateus 25, de 31 a 46, que é a narrativa do juízo final, não é uma narrativa de Mateus. O texto só aparece no Evangelho segundo Mateus. Mas não é uma narrativa que Mateus descreve com suas palavras. Não. A narrativa do juízo final é uma narrativa dos lábios do próprio Jesus. Ou seja, Jesus foi quem pronunciou aquela narrativa que nós chamamos de juízo final, Mateus 25, de 31 a 46. E mais, dos lábios do próprio Jesus saem as palavras que ele vai pronunciar. Então é Jesus dizendo o que vai dizer. Perceberam aqui que nós estamos diante, na teologia se fala ipsissima verba Christi, ou seja, as próprias palavras de Jesus. Isto é, não é alguém que escreveu o que disse que Jesus disse, mas é Jesus dizendo o que vai dizer. O que torna apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, digamos assim, a frase mais contundente, o ensinamento mais substancial, a origem das origens, o suprassumo, se quisermos dizer, do ensinamento do inferno, porque é aquele que virá, que diz o que dirá. Eu vou repetir. Aquele que virá para julgar os vivos e os mortos e vai pronunciar essa sentença, aquele que virá, disse o que dirá. Então, Jesus já está antecipando, dizendo para todos nós, e São Mateus
presenciou e São Mateus escreveu. Esse texto, este relato, é um relato que procedeu dos próprios lábios de Jesus. Mateus se ateve a isso. Eu vou reproduzir o que ele disse que vai dizer. Eu vou escrever aquilo que ele disse que vai acontecer. Pronto. Essa é a questão. O parágrafo 1034 do Catecismo, nesse sentido, tem uma particular importância. É justo, é correto e é oneroso você dizer que livros do Antigo Testamento ensinam sobre o inferno e dizem isso, certo? Mas dizem o que vai acontecer sem muita clareza ainda, sem muitos detalhes sobre essa realidade espantosa. Ótimo. Os apóstolos no Novo Testamento disseram afirmações de fato bem contundentes, bem importantes sobre o inferno, certo? Mas nenhum deles descreveu nas suas cartas, nem nos Atos, nem as cartas de São Paulo, nem as epístolas católicas, nem a carta aos Hebreus, nem o Apocalipse de São João, descreveram com esse detalhe, com essa riqueza, com essa precisão tão grande, o que procede dos lábios de Jesus sobre o inferno. Isso é exclusividade dos 4 evangelistas. As parábolas de Jesus sobre o inferno, parábola das bodas, parábola das virgens prudentes e das virgens imprudentes, parábola da veste nupcial, parábola do banquete que é estendido o convite para participar das bodas, a parábola das minas, a parábola dos talentos, etc., servo mau e preguiçoso, e ele vai ser a parábola, e é colocado no lugar de choro e de ranger de dentes. Várias parábolas pronunciadas pelo próprio Jesus contêm esse ensinamento. O arremate desses ensinamentos trata explicitamente dessa realidade medonha, pavorosa, horrível que é o fogo do inferno. Está terminando o nosso primeiro bloco. No segundo bloco vamos avançar, vamos para o parágrafo 1035 do Catecismo da Igreja Católica e assim a gente vai conhecendo tudo o que a Igreja ensina sobre essa realidade espantosa. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, recomeçamos o nosso programa Luz da Vida. No seu segundo e último bloco, pela 21ª vez, o programa se debruça sobre o horroroso argumento do inferno. Inferno, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão após a nossa aventura aqui na Terra. São 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo, o dobro, praticamente, 59 programas. E ao tema do inferno, até agora, 21 programas. Terminamos o primeiro bloco citando e comentando o parágrafo 1034 do Catecismo da Igreja Católica sobre o assunto chamado inferno. Agora vamos avançar, vamos ao parágrafo 1035 do Catecismo da Igreja Católica, com a palavra a Igreja, ensinando-nos a respeito do inferno. O ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. Então, primeira frase, ensinamento da Igreja. Quando o assunto é esse, e ele gera
polêmica, e ele gera dúvidas, e ele causa perplexidades. O católico ouve o perplexo, ouve quem está em dúvida, e educadamente escuta, mas bate o martelo. A igreja ensina. Ensinamento da igreja. E o ensinamento da igreja a respeito do inferno é curto e grosso. Existe e é eterno. Eu acho que o inferno existe. Se você acha, você não pensa como a igreja. Herege. Está fora da comunhão da igreja. Mas a igreja ensina e eu não acredito. Não pertence mais à igreja porque é herege. Está fazendo o que na igreja? Desculpe. Eu quero que ela me prove a Escritura. 20 programas nós dedicamos. Você tem dúvida a respeito da existência do inferno? Assista-os de novo, com a Bíblia na mão, porque a investigação foi aqui. Esses 20 programas estão debruçados, estão alicerçados nisso daqui. Mas eu não acredito na Bíblia. Aí é que você deixou de ser cristão. Duvida da autoridade da Escritura? Não é cristão. Tenha lá o seu pensamento, siga o seu caminho, mas cristão não é não. Não é não. Nenhum cristão tem a autoridade, tem o poder para dizer eu acho, eu penso a respeito do inferno. Conversa, rapaz. O inferno existe e é eterno. Pronto. Aceita não? Se converta. A existência e a eternidade do inferno. O inferno existe e não terá fim. É óbvio, por favor, que isso também me assusta. A simples existência do inferno, mas é dado descontado na Escritura, claro e explícito, abundante e recorrente em toda a Escritura. No Antigo Testamento menos, mas o ensinamento vai avançando, vai amadurecendo, vai tomando forma. No Novo Testamento é explícito e o ápice do ensinamento são as palavras de Jesus sobre essa realidade. E depois a eternidade do inferno. Vocês entenderam porque o tema desse bloco de programas tem a razão de ser verdades esquecidas. Verdades esquecidas. E eu me pergunto se são esquecidas porque nunca ensinadas. São verdades esquecidas não em todos os lugares e para todas as pessoas, não. Tem muita gente dentro da igreja que não deixa isso cair no esquecimento, não. E parabéns a sacerdotes, diáconos, religiosos e leigos e leigas que abordam esse assunto, porque é ensinamento da igreja. Aliás, eu peço à edição que cite agora, faça aparecer agora na tela essa primeira frase só. Atenção, o ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. Ultrapassa a nossa mentalidade e nos assusta verdadeiramente só em pronunciar isso, porque como pode uma existência de sofrimento, de dor, de angústia, de aflição, de trevas, de desespero, de gritos, de amargura, de tudo aquilo que é o contrário do céu, que jamais acabará. Se a gente para pensar, a gente tem um calafrio, eu pelo menos tenho, meu Deus, que mistério insondável. Mas é o ensinamento da igreja. Eu não tenho direito, e ninguém dentro da igreja que pertença à igreja, que se julgue, que se considere católico, tem o direito de dizer que o inferno não existe, ou que existe, mas não é eterno, e que um dia vai acabar. A igreja nunca ensinou isso. Você viu a frase ainda há pouco. O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. É assim e pronto, porque a igreja ensina. Basta. Avancemos. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno. Descem imediatamente. Vocês se lembram do ensinamento da igreja sobre o juízo particular?
Eu dediquei aqui, eu disse quantos programas nós já fizemos só para o tema do juízo? 59. Foi praticamente o dobro dos programas dedicados à morte, 29, porque o tema do juízo é desdobrado em juízo particular e juízo final. Mas quando... Então é um tema bastante longo e precisamos de 59 programas. Mas quando tratamos do juízo particular, nós vimos que o juízo particular acontece imediatamente após a morte e é um juízo instantâneo. E, portanto, subitamente, logo depois do juízo particular, as almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente ao inferno para sofrer as penas que jamais acabarão. Ensinamento da igreja. Não se assuste comigo, por favor. Eu sei que eu sou feio para burro, mas, por favor, não se assuste comigo. Se assuste com o ensinamento da igreja, que é o ensinamento bíblico, que é o ensinamento de Jesus. Imediatamente. Imediatamente significa logo agora, não tem nada que esperar, não. Jesus, deixa eu ficar um pouquinho aqui antes de descer para o inferno. Não é imediatamente. Deixa eu descansar aqui um pouquinho. Não tem isso. Ou então, deixa eu tirar um cochilo antes de eu ir para lá. Não tem nada disso. Olha o ensinamento da igreja. Imediatamente após a morte, descem aos infernos. Descer. Obviamente que é uma imagem aqui que o verbo, as palavras precisam ser utilizadas para descrever essa realidade espantosa. Mas é o antônimo daquele verbo que nós usamos no credo para descrever o céu. Cristo ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Subiu. Para o inferno, para o céu você sobe. Para o inferno, você desce. Os verbos, portanto, são bem colocados, são bem precisos. Descer. Claro que o inferno é, antes de tudo, um estado. Já vimos na definição do parágrafo 1033, é um estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados, parágrafo 1033 do Catecismo da Igreja Católica. Mas é também uma descida. Descer aos infernos. Aliás, o verbo descer é utilizado no credo para descrever não o inferno onde estão as almas dos condenados, mas a mansão dos mortos. Cristo foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos. Depois ressuscitou ao terceiro, subiu aos céus. No credo tem descer e tem subir. Por isso que o verbo aqui no parágrafo 1035 é bem colocado. Desce imediatamente após a morte aos infernos. Onde sofre as penas do inferno. Nós vamos falar das penas dos sentidos, vamos falar também das penas que atingem verdadeiramente a alma, as consequências para o corpo e para a alma, os efeitos desse sofrimento, descritos por Jesus com algumas imagens que não podem ser interpretadas ao pé da letra: choro, ranger de dentes, fogo inextinguível, tormentos do inferno, é a expressão que ele usa para descrever a condição do rico Epulão na parábola de Lázaro, e desceu aos tormentos do inferno. Tormentos, fogo eterno, geena, fogo que não acaba, choro e ranger de dentes e assim por diante. Vamos aprofundar mais quando terminarmos o último parágrafo do Catecismo sobre o inferno, as penas dos sentidos. Mas vejamos aqui a principal pena, o principal sofrimento, a amargura, a consequência mais terrível, a dor mais lancinante no inferno é o que, diz a Igreja, a pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus. Afastado de Deus, longe de Deus.
a distância de Deus que é vida, a distância de Deus que é amor, a distância de Deus, o único em quem residem a vida, a felicidade, para as quais nós fomos criados e que nós aspiramos diariamente. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor? O inferno é o oposto. O pior sofrimento do inferno reside nisso. Eternamente a alma viverá afastada de Deus. E esse é o maior tormento, a maior dor, o maior sofrimento, a maior desgraça, a pior consequência, o efeito mais devastador na vida daquela criatura. Está terminando mais um programa sobre essa realidade desagradável. No próximo encontro, se Deus quiser, daremos continuidade ao ensinamento da Igreja, no Catecismo da Igreja Católica sobre o inferno. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Um grande abraço, até o próximo domingo, se Deus quiser.